Bom dia, amados irmãos. Esperamos que todos estejam bem, protegidos, guardados, com saúde, se fortalecendo espiritualmente com a palavra do nosso Deus, com os estudos, com as meditações. O motivo do contato é para falar com os amados acerca do retorno. Ficamos de nos reunir, passar para os irmãos a decisão da liderança. Então, o motivo desse recado, do contato hoje, é de falarmos um pouco acerca do retorno às atividades de maneira presencial na igreja. Então, essa semana a liderança esteve se reunindo, o pastor com os diáconos, né? E pudemos analisar o quadro, ver como é que está a situação, não apenas a situação de saúde, mas as necessidades espirituais dos irmãos, né? Então, olhamos sim para o quadro de Campina Grande, olhamos para a necessidade, para o questionário que os irmãos achavam e tomamos uma decisão. E eu queria muito que os irmãos todos pudessem prestar atenção em cada palavra, para que possamos entender e compreender as necessidades e ter um só pensamento, entender a situação. Então, a liderança tomou a decisão de um início gradual de retorno às atividades de maneira presencial. Nós podemos observar duas situações e eu queria que os irmãos também observassem para que vocês compreendam. Primeiro, aqueles irmãos que estão conseguindo manter o isolamento social, o distanciamento. Então, tem irmãos que, de fato, estão conseguindo, através do trabalho, através de outras circunstâncias da vida, ficar em casa. Então, para esses irmãos, nós vamos continuar fornecendo todos os estudos online, né? Então, se você se encaixa e não sente bem saindo de casa para canto nenhum, e está preservando a sua família, então continue com os devocionais, com sua família, acompanhando os estudos da igreja, alimentando sua família espiritualmente, né? E não queremos que esse retorno seja um motivo de escândalo ou um motivo de você fazer algo que sua consciência a condena. Então, para esses irmãos, vamos fornecer todos, continuar com os estudos online, todos eles, tá bom? Então, compreendemos, entendemos essa necessidade e de fato, iremos fornecer esses estudos online. Para aqueles irmãos que estão tendo que sair por causa das circunstâncias da vida, como trabalho e outras coisas, inclusive os próprios irmãos pensam isso também, não tem motivos de também não estar participando da igreja. Então estaremos reabrindo a igreja, visando a necessidade espiritual de cada irmão, o fato de estarem já não em completo isolamento, mas tendo que sair para outras atividades, e a igreja também é algo primordial e necessário em nossa vida, então não tem motivo para não participar das atividades da igreja. Então esses próprios irmãos desejam um retorno às atividades, então assim o faremos, né? Vamos reabrir de maneira gradual a igreja, seguindo todas as recomendações, as orientações. Então são essas duas perspectivas que nos levou a tomar a decisão e esperamos que os irmãos compreendam esses dois pontos de vista, né? Então, qual foi a nossa decisão? Vamos reabrir de maneira gradual, iniciando dia 26 com um culto semanal. Então, o culto que normalmente nós chamamos culto de adoração, vamos voltar a ele dia 26, no horário de 4 horas. Por que 4 horas? Esse horário é apenas a princípio, no retorno. Por quê? Porque muitos irmãos
a gente tem o costume de dar carona. Então, para que não ocorra muitas vezes até a falta da carona, porque talvez o irmão não esteja, ou é uma forma também de se preservar, então o irmão tem a possibilidade de voltar para casa cedo, né? Então, dia 26 estaremos retornando às 4 horas da tarde, né? Para os cultos, pois aí dá tempo de cultuarmos ao nosso Deus e cada um retornar para as suas casas, tá bom? A princípio não teremos sala para as crianças, tendo em vista a dificuldade de manter um distanciamento social entre elas, então não teremos sala para as criancinhas, tá bom? Pequenininhas. Então todos os filhos que tiverem que ir acompanhando os pais, vão permanecer com os papais. Então, papais, mantenham seus filhos junto de vocês, não deixem eles correndo pela igreja, tá bom? Pedimos aos irmãos que são do grupo de risco e idosos que continuem isolados, né? Que evitem a saída para, inclusive, os irmãos não se contaminarem. Então, evitem o grupo de risco. Pedimos que permaneçam com os estudos online, né? Pedimos aos irmãos que estão com algum sintoma, ou gripados, ou algum sintoma do Covid, que não vá às reuniões, né? Uma forma de expressarmos amor é a preservação do outro. Então, é um ato de amor você não estar e continuar os estudos online, se alimentando, e quando estiver melhor, retornar, tá bom? Pedimos que todos os irmãos, inclusive isso é uma exigência do governo, todos estejam de máscaras, né? Pedimos não só em relação aos cultos, mas em toda situação da vida dos irmãos, sair para resolver alguma coisa, se preservem, preservando assim você preserva os outros, é um ato de amor, né? Buscar o bem do outro. Então, pedimos que todos os irmãos estejam de máscara, né? Só poderá participar dos cultos estando de máscara. Recomendamos aos irmãos que levem suas garrafas de água para evitar aglomeração. Nós não estaremos fornecendo no bebedouro água, então evita que várias pessoas tenham contato no mesmo local. Então, cada um leve sua garrafinha d'água e beba sua água, tá bom? Evitem contato físico. Se tiver que levar as crianças, porque não tem com quem deixar, então oriente elas a ficarem com os irmãos em suas cadeiras, para não ficar correndo nem antes nem depois do culto, e muito menos na hora do culto, né? Em relação à congregação, tendo em vista que a sua maioria são idosos e pessoas de risco, então, e também o ambiente, que é um ambiente mais fechado, sem muita ventilação, então não retornaremos nesse primeiro momento às atividades na congregação, tá bom? Então os irmãos vão poder continuar com os estudos online. Estamos sempre à disposição de auxiliar os irmãos naquilo que for necessário. Então estejam orando com esse propósito, espero que todos compreendam a decisão da liderança de retorno, né? E não havendo nenhuma alteração drástica no quadro em Campina Grande, estaremos retornando dia 26. Orem com esse propósito. Então, 26 às 4 horas, com todas as medidas de segurança, estaremos fornecendo álcool gel, fazendo distanciamento das cadeiras, né? Esperamos que os irmãos compreendam, apoiem e entendam essa decisão da liderança. Aqueles que puderem estar presentes, estejam. Aqueles que estão em isolamento, estaremos fornecendo os cultos online para que você não saia do seu isolamento. Mas aqueles que não estão em isolamento, orientamos a que estejam na igreja para aprender do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe a cada um. Estamos abertos a qualquer dúvida, entrar em contato.
qualquer coisa é só falar conosco, tá bom? Deus abençoe a cada um e estejamos em oração para o fim dessa pandemia, para que possamos, de fato, viver e desfrutar das oportunidades que Deus tantas vezes nos deu para testemunharmos, para evangelizarmos, para irmos à igreja, servirmos, e muitas vezes foi negligenciado. Então, que esse tempo possa ser um tempo de reflexão, para os irmãos entenderem a necessidade de estar junto, de crescer, de aprender do Senhor. Amém? Deus abençoe. Qualquer coisa é só entrar em contato.